Muito boa noite a vocês. Bom encontrá-los aqui nesse ambiente tão agradável nessa noite, onde nós podemos começar uma semana ligados nele, ligados com ele, para a gente poder ter a confiança de que realmente a nossa vida não é nada sem. Vocês estão, não sei se eu estou ouvindo bem o retorno, estão me escutando aí? Eu quero convidar você a abrir num dos textos da Bíblia mais conhecido, uma das histórias mais conhecidas. Eu imagino que você deve ter ouvido vários sermões, deve ter pregado sobre isso. Eu já falei algumas vezes sobre esse tema em outras direções, mas essa semana eu estava olhando esse texto e me chamou algo a atenção. Chamou a atenção aqui 3 lições que eu quero dividir com vocês nessa noite. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, a partir do verso 46. Por favor, vá comigo a Marcos, capítulo 10, verso 46 até o 52. Nós conhecemos muito bem a história e eu quero convidar você a sair daqui com 3 lições, pelo menos, para que você comece a sua semana confiando nesse Deus que operou e que opera grandes e extraordinárias coisas no nosso meio. Marcos capítulo 10, então, só para contextualizar, a partir do capítulo 8 de Marcos, nós encontramos, Marcos é o evangelho mais curto dos 4 evangelhos. Nós encontramos Marcos do capítulo 1 até o capítulo 8, Marcos ele leva um tempo, ele vai um pouco devagar na sua descrição, mas quando chega no capítulo 8, ele começa aí com uma velocidade, e uma palavra que se destaca aí no Evangelho de Marcos, que aparece 49 vezes, é a palavra "e logo", ou a expressão aparece imediatamente. Essa é uma das expressões prediletas que Marcos usa, imediatamente. Marcos tem pressa. Quando Marcos chega do capítulo 8 em diante, então, ele acelera, ele concentra metade do seu livro nas 2 últimas semanas de Jesus. Isso não é por acaso, ele concentra a metade do seu livro nas 2 últimas semanas de Jesus, porque é a semana máxima, é a semana onde todos os olhares deveriam está em direção à cruz, está em direção a Jerusalém. E então ele toma o cuidado para falar desse grande espetáculo, milagre que acontece no caminho de Jericó. No capítulo 10, então, a partir do verso 46, nós encontramos: "E foram para Jericó". Veja, eles estão saindo de algum lugar, eles foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno pôs-se a clamar: "Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim." E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: "Filho de Davi, tem misericórdia de mim." Parou Jesus e disse: "Chamai-o." Chamaram. Então o cego disseram para o cego: "Tem bom ânimo, levanta-te, porque ele te chama." Verso 50, lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: "Que queres que eu faça?" Respondeu o cego: "Mestre, que eu torne a ver." Então Jesus lhe disse: "Vai, a tua fé te salvou." E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Vocês percebem que esse espetáculo, esse milagre, eu não sei quantos de vocês já tiveram um cuidado de olhar o Evangelho de Marcos de uma maneira um pouco mais próxima, um pouco mais com atenção, e você vai descobrir que esse é o último milagre público de Jesus. O último milagre público de Jesus. Jesus não fez mais nenhum milagre de maneira pública. Jesus parte então da Galileia e ele passa então em direção a Jerusalém, ele passa em Jericó. Jericó era uma cidade na planície do Rio Jordão, onde as pessoas comumente passavam ali para
até se hospedavam, passavam ali em direção para Jerusalém. E ali, depois de Jericó, é impressionante que começa literalmente a subida para Jerusalém, porque Jerusalém está numa cidade, é uma cidade alta. Então eles começam, paravam em Jericó, descansavam em Jericó, se hospedavam em Jericó. Jericó é uma cidade muito agradável, a cidade das palmeiras. Eles paravam ali, era um ponto, era uma parada. Então eles saíam dali e começavam uma caminhada, uma subida em direção a Jerusalém. E essa subida em direção a Jerusalém não quer dizer simplesmente em aspecto geográfico. A subida para Jerusalém representa também um estado de elevação espiritual de todos os filhos de Abraão, todos os filhos de Javé. Eu tenho 3 perguntas que eu gostaria de responder de acordo, ou melhor, o texto responder para nós, que condição o homem fica sem Deus? Qual é a condição que o homem se encontra, ou o homem se depara sem Deus? O verso 46 dá uma informação de como estava esse homem. E foram para Jericó. Eu apenas quero fazer um pequeno esclarecimento, que quando nós olhamos o Evangelho de Marcos, nós encontramos essa expressão, e foram para Jericó. E quando ele saía de Jericó, o Evangelho de Lucas e o Evangelho de Mateus já usam uma outra expressão, diz que enquanto ele entrava em Jericó, ele saía ou entrava. E aí vem uma explicação para você, quando tiver e encontrar esse outro texto, é que na verdade ele saía da velha Jericó, que foi destruída lá no tempo de Josué, e entrava agora nessa nova Jericó. O outro texto que você vai encontrar também, no Evangelho de Mateus, especialmente diz que eram 2 cegos. Pastor, era um cego ou 2 cegos? Provavelmente 2 cegos. Mas aqui, Marcos, como tem essa peculiaridade, ele cuida, ele foca apenas em um cego, talvez o cego mais conhecido, o enfermo mais conhecido, e ele foca nele e descreve o aspecto. Então, a primeira pergunta é: que condição o homem fica sem Deus? O verso 46 diz que, quando ele saía, e agora vai falar da pequena biografia desse cego, diz que, quando ele saía com os discípulos e uma numerosa multidão, bastante pessoas acompanhando Jesus e os discípulos, diz que Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Ele não estava à beira do caminho contemplando a paisagem. Ele não estava à beira do caminho fazendo um relatório. Ele não estava fazendo cálculo. Ele não estava fazendo uma leitura. Ele estava à beira do caminho esperando que alguma coisa no caminho pudesse acontecer diferente na sua vida. Talvez uma esmola, algo que pudesse levar para casa, que pudesse comer, se alimentar. O que Bartimeu jamais esperara nesse dia é que algo extraordinário mais ele levaria para a sua casa, algo de mais especial, algo de mais profundo, que marcaria a sua história, e não simplesmente a sua história, mas a história de toda uma cidade, de toda uma nação e de todos os cristãos, todos aqueles que creem em Cristo conhecem a história, conhecem a história de Bartimeu. Nós o conhecemos hoje por causa da sua determinação, porque ele estava no caminho. Então nós encontramos alguém abandonado por si. Isso é o que o pecado faz. Pessoas abandonadas, às vezes você contempla, olha uma pessoa que é um viciado, e você diz: como é que uma criatura, um ser humano, que tem inteligência, que raciocina, chega a um estado tão deplorável. Ano passado, eu tive a oportunidade de sair com um grupo de jovens aqui da igreja, e nós fomos ali na Cracolândia, à noite, levar comida, cobertores, para algumas pessoas que estavam ali, e alguns estão aqui que tiveram comigo ali, e nós percebemos como é que um ser humano chega a um estado tão deplorável, em uma situação. O homem consegue viver abandonado não simplesmente pelo outro, mas ele mesmo abandona a si. Ele abre mão do seu conforto, abre mão de uma ambição, de um sonho, desde pequeno que os seus familiares colocaram ou falaram a ele, mas ele abandona a si mesmo. Quando uma pessoa vive sob o domínio do pecado, ele vive abandonado não simplesmente por todos, mas abandonado por si. Bartimeu é um exemplo disso.
Sua situação aqui é paupérrima, desprezado em uma verdadeira bancarrota, falência. Alguns historiadores, teólogos, eles comentam que a doença da cegueira, nós encontramos Jesus curando algumas pessoas cegas, era muito comum. Essa era uma doença que eles acreditam que era transmitido por causa de relações sexuais ilícitas, e causava, as pessoas, eles adquiriam, ou como consequência, tornavam-se cegos por causa de relações sexuais ilícitas. E nós conhecemos a história do texto, no verso 51, diz que ele pede para tornar a ver, ou seja, ele já tinha visto antes, então isso provavelmente foi consequência dos seus próprios atos. Mas a pergunta continua: que condição o homem fica sem Deus? Paupérrimo, desprezado, em uma verdadeira bancarrota, uma verdadeira falência moral. Seja em Jericó, seja em Nova York, seja em Londres, Austrália, em São Paulo, ou mesmo em Brasília, a situação é a mesma. O homem sem Deus é o mesmo, é um desespero total, é uma angústia que não termina, é um vazio eterno, e cada vez que ele tenta resolver isso sem Deus, mais e mais, ele avança em problemas, ele ingressa em fracassos. Há um psiquiatra muito conhecido, dos psicólogos gostam muito deles, inclusive há uma linha da psicologia que estuda bastante o que ele escreveu, Carl Jung. Ele talvez estivesse certo quando ele disse que nós nascemos original e morremos cópia. O impressionante é que quanto mais perto de Deus, mais originais ou original nós somos. Mais perto de Deus, mais original. Mais distante de Deus, mais deformados. A situação do pecador é essa, uma situação do homem sem Deus. As consequências aparecem em todas as esferas da vida do homem, do físico ao espiritual, da religião ao social, da política à economia. Nós nos tornamos deploráveis, falidos, sem esperança, vazios. Nós conhecemos os 7 pecados capitais que fora criado na Idade Média pelos monges católicos, que você deve saber de cor. E eles disseram que os 7 pecados capitais são a gula, a avareza, a luxúria, a ira, a inveja, a preguiça e a vaidade. Esses são os 7 pecados capitais. Mas depois de algum tempo, teve outro sujeito que, pensando que, ele disse que não apenas havia 7 pecados capitais, mas havia também os 7 pecados sociais. O Mahatma Gandhi disse que haviam 7 pecados sociais. Ele disse que os 7 pecados sociais são política sem princípios, riqueza sem trabalho, prazer sem consciência, conhecimento sem caráter, comércio sem moralidade, ciência sem humanidade e culto sem sacrifício. As pessoas pensam que uma deploração, o homem sem pecado é apenas o homem que está fora. Mas é provável que muitos de nós conheçamos irmãos nossos, da nossa fé, que eles estão aqui, mas também vivem na mesma deploração. O pecado não escolhe pessoas, ele não escolhe portas para bater, ele não escolhe peso, e nem se você tem diploma, ou se você tem pedigree. O pecado arrasta todos de um lado para o outro, de norte a sul, de leste a oeste. Você deve ter percebido que quando o homem pecou, o relacionamento com Deus foi interrompido, mas também não foi só isso.
Nós imaginamos que ao o homem pecar, apenas o relacionamento dele com Deus é que foi rompido. Não. O relacionamento dele com a natureza foi alterado também. E não somente isso, o relacionamento consigo mesmo. Você pode imaginar que uma pessoa que diz que pensa, que você conversa, que ele tem, que você diz, esse aí tem lógica, ele raciocina, uma pessoa que é suicida, que todos os dias ele bebe, ele está cometendo suicídio, uma pessoa que é escrava do vício, é um suicida. Você consegue imaginar que uma pessoa, ele rompeu o relacionamento, não simplesmente com Deus, com a natureza, mas consigo mesmo. Ele se torna o grande antagonista de si, se é que podemos dizer. Mas não simplesmente isso. O homem, o pecado também rompeu o relacionamento com o seu semelhante. O pecado é o grande câncer da alma humana. É o vírus que afetou toda a raça, como também infectou a todos os seres, todos nós. Ninguém está imune, ninguém é imune a esse vírus. Eu fui pastor um tempo lá no norte do Brasil, pouco tempo, e eu conheci a história de alguém que, um dia, o tesoureiro me contou a história, visitando o tesoureiro, ele me falando das fidelidades das pessoas, dos irmãos, das irmãs, ele me contou a história de uma senhora que devolvia o dízimo, as ofertas, e um dia o esposo, que não era crente, não era cristã, toda vez que descobria que ela devolvia o dízimo e a oferta, ele a agredia. Ele não entendia. Um dia essa irmã chegou cheia de hematomas para falar com o pastor da igreja. O pecado é isso. O pecado nos torna grandes pessoas a rebelar-se contra Deus, contra a religião. Isso não é de hoje. Nós olhamos desde a história do homem. Desde quando o homem pecou, o homem se rebela com Deus. Nós vemos desde o jardim do Éden, o homem se esconde de Deus, o homem corre de Deus, Deus vai em busca do homem. Quando chega lá no Monte Sinai, eles falam para Moisés, diz, Moisés, olha, sobe e fala com Deus, porque a gente não quer mais nem ouvir a sua voz. E o homem corre, cada vez mais corre de Deus. E Deus correndo em busca do homem, mandou o profeta, eles mataram os profetas, mandou outros profetas, mataram de novo, mandou o rei de Israel se apostataram, e tiveram uns que foram terríveis, como Manassés, por exemplo. Aí Deus disse assim, eu vou ter que encarar isso aí, eu mesmo vou lá. E ele mesmo veio. Ele encarnou, tornou-se homem. E ao chegar aqui como homem, os seres humanos mataram. Todas as vezes que as pessoas tentaram fugir de Deus e achar algum tipo de substituto, se deram mal. Nós olhamos, por exemplo, na história recente, quando surgiu o iluminismo, racionalismo, as pessoas clamavam em um único e bom som, dizendo que não precisavam da religião de Deus, que agora eles eram iluminados, que agora na era da ciência eles podiam construir o próprio céu para si. Mas depois, no mesmo lugar onde eles disseram isso, na mesma Europa, no mesmo lugar onde eles disseram que poderiam viver sem Deus, sabe o que aconteceu? O lugar da racionalidade, o lugar do iluminismo, aconteceu o maior ato de irracionalidade da história, onde 6 milhões de pessoas foram sacrificados. Eu pergunto, cadê o homem? Cadê o homem racional? Cadê o homem iluminado? Todas as vezes que o homem corre de Deus, ele comete coisas terríveis. E você fica imaginando, isso é mesmo um ser humano? É mesmo uma pessoa? Nós não precisamos ir muito longe. Quando nós olhamos, por exemplo, o nosso congresso aqui, e nós vamos, por exemplo, no hospital, e nós encontramos que há médicos nos hospitais, mas não há materiais para os médicos trabalhar, para eles trabalharem. E aí a gente pergunta, mas aonde está o dinheiro? Tem dinheiro, mas não chega aqui. Isso seria o quê? O que seria isso? Um ato de rebelião. As pessoas pensando cada vez mais em si,
Isso é o que o pecado faz. Mas eu quero fazer uma segunda pergunta ao texto para ele nos responder. E a segunda e penúltima pergunta é: que oportunidade Deus concede a esse homem? Você percebeu o quadro que o homem se encontra sem Deus? Você percebeu? Agora, eu quero fazer essa segunda e penúltima pergunta. O que o homem concede a esse homem? O que Deus concede a esse homem? Qual é a oportunidade que esse Deus dá ao homem? E nós encontramos aqui no texto. Podemos voltar ao texto bíblico, no verso 48. Olha só, tem muitas coisas que a gente poderia explorar aqui, mas eu quero ficar apenas nesses 3 pontinhos. Verso 48 do texto sagrado diz assim, que muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez mais, ele cada vez mais gritava. Algumas traduções dizem, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Uma coisa me chamou a atenção nesse verso, do verso 47 e 8. E ouvindo, verso 47 diz, e ouvindo que era Jesus. E o verso 48 vai dizer que ele gritava, ele pedia, ele suplicava. Eu quero chamar a sua atenção a esse ponto aqui. A oportunidade o segundo ponto aqui é a oportunidade que Deus dá de ser conhecido. Quando nós olhamos a visão, por exemplo, do profeta Isaías, no capítulo 6 do livro, nós percebemos que ele viu o Senhor. É claro que ele não viu o Senhor na sua plenitude, na sua glória. Ele viu apenas o que ele podia ver. Ele viu apenas aquilo que um homem podia ver sem morrer. Claro. Quando Moisés viu a Deus, ele viu apenas aquilo que era possível um homem ver. Mas eu queria chamar a sua atenção que ele ouvira falar que era Jesus. E agora uma coisa me chama a atenção nessa história. Ele sabia quem era Jesus, pouco ou muito sabia quem era. Porque ele ouvira falar de Jesus, e agora quando alguém chega para ele e diz assim, olha, que multidão é essa aí? Talvez ele tenha perguntado de alguém ou de algumas pessoas, o que está acontecendo? Que Jericó hoje não é comum essa procissão aqui que está passando. E alguém diz, olha, é Jesus de Nazaré. E o texto sagrado, Marcos, nos dá essa informação, dizendo que quando ele ouviu falar que era Jesus, ele tem um comportamento de quem precisa de Jesus. Deus revela-se, Deus dá a oportunidade de ser conhecido. Ele conhecera de Jesus, ouvindo que era Jesus, concentra a sua energia, que agora sobra em um corpo moribundo. Ele decide gastar para ser ouvido, mesmo que fosse o único som que produzisse em sua vida, mas ele usa esse recurso que tem em direção a Jesus. Você entende o que está acontecendo aqui, nesse texto? As pessoas usam, às vezes, o tudo que tem para outras coisas. Bartimeu entendeu que o tudo que tinha, o tudo que sobrara, ele usa em direção a Jesus Cristo. Deus dá a conhecer a Bartimeu, e Bartimeu entende que era Jesus. Ele decide gastar tudo o que tinha. Ele conhecia algo a respeito de Jesus. E por isso a sua insistência. Ele não é o único nos evangelhos que conhece Jesus e sabe quem é Jesus. Desde quando Jesus nascera, há uma profetisa no templo que começa a profetizar. Nós encontramos um outro idoso no templo, quando Jesus foi ser apresentado ou dedicado como bebê aos 8 dias. Depois de 8 dias para oferecer o sacrifício, havia um velhinho ali, chamado Simeão também, que conhece Jesus. Muitas pessoas conheceram Jesus, alguns foram lugares extremos para ver Jesus, como foi o caso do Zaqueu, que subiu em uma árvore para ver Jesus.
Jesus permite ser conhecido. Há muitas pessoas hoje que vêm, mas eles não querem Jesus. Há muitas pessoas que conseguem enxergar, mas são cegos. Esse aqui não, ele era um cego que enxergava. O profeta nos exorta que nós devemos prosseguir, conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. O apóstolo Paulo diz que as pessoas mataram Jesus, por quê? Porque não conheceram a Jesus. Paulo diz porque se eles tivessem conhecido a Jesus, eles não teriam matado Jesus. Bartimeu conhece Jesus não porque ele era o grande inteligente, o grande pesquisador de Jesus, mas ele conheceu a Jesus porque Jesus deixou ser conhecido. Na oração sacerdotal de Jesus, em João 17, ele diz que te conheçam a ti, o Deus, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu quero fazer uma pergunta para você. Como seria esse mundo se as pessoas conhecessem a Jesus? Você consegue imaginar? Consegue imaginar, Solene? Como seria esse mundo se as pessoas conhecessem a Jesus? Deixa eu fazer uma outra pergunta. Como você acha que seria a sua casa se todas as pessoas da sua família conhecessem a Jesus? Como seria? Hein, pastor Brito? Algum tempo atrás eu recebi um telefonema de alguém de uma mãe desesperada, que pedia ajuda, porque o seu filho estava tentando matá-la, 2h da manhã. Ele tinha bebido demais, não só bebido, mas ele usava outros tipos de drogas ilícitas, que a gente assim chama, e ele queria matar sua mãe. E a sua mãe com o celular dentro do quarto, trancada, e ele tentando entrar no quarto, e ela ligava e disse: pastor, eu pensei em ligar para a polícia, pensei em ligar para os meus familiares, pensei em ligar para os vizinhos, liga para o pastor. Situação. Como seria se as pessoas conhecessem Jesus? Deixassem. Porque Jesus, a gente conhece Jesus porque Ele permite que nós o conheçamos. Que oportunidade Deus concede ao homem? Deus dá a oportunidade de ser conhecido. Sabe o que Jesus disse? Ele disse: quando eu for levantado da terra, Ele diz: eu atrairei muitos a mim. Sabe por que Marcos coloca as duas últimas, a metade do seu livro, ele concentra nas 2 últimas semanas de Jesus? Porque é a semana da atração. É a semana onde os pecadores olham para Jesus e são transformados. É onde Deus dá-se a conhecer. Usando as palavras do salmista, é onde a justiça e a paz se beijaram. É onde Deus se torna homem. É onde Deus se torna sangue. Carne e sangue. É onde Ele fala e pode ser ouvido, mas não foi ouvido. O que seria se as pessoas conhecessem Jesus? Eu quero fazer uma terceira e última pergunta ao texto bíblico. Qual deve ser a resposta do homem ao Deus dar essa oportunidade de tornar-se conhecido? Qual deve ser a resposta do homem? Aí nós vamos para o verso 49. E eu já termino aqui com esse terceiro e último ponto. O verso 49 começa dizendo algo belíssimo no texto sagrado. Diz assim: parou Jesus. Você entendeu? Você já tinha parado para pensar só nessa parte do texto? Diz que o Bartimeu gritou: Jesus, filho de Davi, um título messiânico, tenha compaixão de mim.
Essa expressão compaixão é dizer, me toma no colo. A expressão hebraica é quando era usada a expressão que a mãe tinha compaixão de um bebê, é quando o bebê está chorando com fome e a mãe pega o bebê e põe no peito para dar de mamar. Isso é compaixão. É daí que vem a palavra compaixão. E ele pede, ele usa essa mesma linguagem infantil. Tem compaixão de mim. E ele continua gritando, gritando, e chega um momento que Jesus para. Você entendeu o que está acontecendo aqui, meus amigos? No meio da multidão, Jesus parou. Jacira. Isso me diz muita coisa de Deus, mas me diz também coisas do homem. O que me diz de Deus quando o evangelista usa a expressão que Jesus parou? O que me fala de Deus? Me fala que Deus, Ele está com os olhos atentos a ouvir aqueles que pedem a Ele, que vão a Ele, que correm a Ele. Eu quero te convidar a abrir um texto, olha só. Você pode voltar um pouquinho, marca aí, a gente está terminando esse último ponto, mas volta um pouquinho, vai lá no Evangelho, no livro de Salmos, Salmos 18, olha esse texto belíssimo aqui, que fala de como Deus tem interesse, o que é que Deus, como Ele se comporta, como alguém fala para Ele. Salmo 18, olha só, olha o pobre do Davi aqui sofrendo, e ele faz essa oração, e olha o que ele diz, no capítulo 18, verso 3 diz assim, invoca o Senhor. Aí o verso 6 ele diz assim, ó, na minha angústia invoquei o Senhor. Ele só invocou? O que mais que ele fez? Ele diz assim, eu gritei por socorro a meu Deus. E o que foi que aconteceu? Ele do seu santo templo ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Entende o que acontece? Agora, volta lá para o Evangelho de Marcos. Jesus parou. Você entende que você tem um Deus no meio da multidão que atende a todos? Você entende que você tem um Deus para você? No meio de grandes gritos, de orações que são feitas, de joelhos que são dobrados aqui, no meio dessa grande multidão de sábado, ou mesmo aqueles que estão assistindo o culto pela internet, você grita, e há um Deus que para você, como parou para Ele. Esse é o Deus, um Deus que para. E qual deve ser a resposta do homem? Qual deve ser? O verso 49 diz que, então, chamaram, então, o cego, dizendo, olha, tem bom ânimo, levanta, porque ele te chama. Bartimeu poderia dizer assim, eu vou ficar aqui, deixa que ele venha até aqui. Mas Jesus sabia que esse homem tinha condição de ir até lá, enquanto ele estava parado, olhando para ele. Olha só uma coisa que interessante, quando Deus nos chama cegos, paralíticos, coxos, não interessa, surdos, quando Ele nos chama é porque Ele sabe que nós temos condição de ir. Há um livro que eu li há algum tempo do Filipe Yancey, que ele dizia o seguinte, que todas as pessoas que Jesus chamou, Ele chamou do jeito que estavam, cego como cego, paralítico como paralítico, endemoniado como endemoniado, chamou as pessoas do jeito que estavam, mas quando foram a Jesus, Jesus não permitiu que elas voltassem do jeito que foram. Nunca. Ele nunca permite que você volte do jeito que você foi. Qual deve ser a nossa resposta? Bartimeu, ele se move em direção a Cristo. Ele concentra sua energia que ainda sobra nesse corpo. E agora ele marcha em direção, talvez guiado por alguém. Todo mundo silencia para ver o que vai acontecer. Bartimeu tem muitas necessidades para falar com Jesus.
provavelmente sem família, abandonado, mendigo, sem dinheiro, sem aposentadoria do INSS, sem roupas. Mas ele concentra em Jesus algo que muito incomoda. De todas, ele se concentra em uma, a maior necessidade, a necessidade que os homens não podiam resolver, a necessidade que ele mesmo causara em si, por causa das consequências dos seus erros. Mas ele marcha em direção a Jesus, e agora começa o diálogo entre ele e Jesus, entre Jesus e ele. Agora são só dois, no meio da multidão. Há momentos assim, irmãos, que no meio da multidão é só você e Jesus, é só Jesus e você. Lembra de Ana no meio do templo? Ela foi e o sacerdote a viu que ela estava ali, só mexia os lábios. Há momentos na vida que é só você e Deus, Deus e você. Pode ter uma multidão, não adianta, a multidão não vai entender. Quando Deus chamou Saulo lá em Damasco, disse que o povo ouviu alguma coisa, mas não entendeu nada, porque era ele Deus, Deus e ele. Quando Deus quer falar com você, Ele te tira do meio da multidão e vai falar contigo. Foi isso que aconteceu. E aqui, então, ele lança de si a única coisa que tem, a sua identidade. A capa era a identidade. Ele deixa a sua identidade, lançando de si a sua capa. Levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Não dá para esperar. Aqueles que precisam de Jesus não dá para esperar. Às vezes as pessoas vêm até a gente, né, Adriano, e dizem assim: eu quero Jesus, eu quero entregar minha vida a Jesus. Você diz, então casa com Jesus. E as pessoas dizem, não, mas ainda falta resolver isso, aquilo, eu tenho que arrumar isso e aquilo. As pessoas que têm necessidade de Jesus, eles abandonam até a identidade deles, eles largam tudo, eles deixam tudo pelo caminho, eles correm em direção a Jesus. De um salto, ele foi em direção a Jesus. E Jesus pergunta para ele: o que queres que eu faça? Respondeu o cego: mestre, eu quero tornar a ver. E o verso 52, já termina aqui. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E eu quero essa última parte aqui. E imediatamente tornou a ver, ou seja, já tinha visto antes, e seguia Jesus estrada fora. Eu quero ficar só com essa última parte. Seguia Jesus estrada fora. Qual deve ser a resposta do homem? Eu fiz 3 perguntas aqui. A primeira pergunta é: que condição o homem fica sem Deus? É essa a condição aí. A segunda coisa, qual é a oportunidade que Deus concede a esse homem? Deus dá a se conhecer. E terceira e última pergunta: qual deve ser a nossa resposta? Ir a Jesus. Seguir a Jesus. Eu quero fazer um apelo para você nessa noite. Eu quero perguntar a você se nos seus planos de 2018, o plano de seguir a Jesus está aí. De janeiro a dezembro. Do dia 1º ao 30, e dos meses que tem 31, do dia 1º ao 31. Aconteça o que acontecer, você quer seguir a Jesus? Cego ou paralítico? Com família ou sem família? Eu conheci uma história semana passada que eu fiquei pensando, e ontem eu estava comentando no almoço, e essa história tem estado na minha cabeça, de uma família que eu conheci semana passada. Um casal, profissionais bem-sucedidos. Os dois de um segundo casamento, entrando em um novo casamento. 16 anos de casados. Mas as coisas iam de mal a pior nesse casamento. E um dia o esposo, com o controle remoto ali na mão, disse assim: olha, eu acho que você precisa de uma igreja, falou para ela. Você está em busca de igreja, está indo em centro espírita, você tem que ir para uma igreja, então vá para uma igreja. Aí eu estive olhando aqui no canal de televisão e percebi que há uma igreja aqui, há um canal aqui que o
parece que esse negócio de crente é bem sério aqui nesse canal. Era Novo Tempo. Mas ele não queria nada com a igreja. Só mandava a mulher ir na igreja enquanto ele tinha uma outra família desse casamento. E ele então, na sua vida profissional, muito corrida, às vezes passava 15 dias sem vir a casa. E a esposa, desesperada, sabia que o relacionamento estava chegando ao fim. E ela foi na igreja, e um dia eu estava ali falando, e falei, não lembro o sermão, eu sei que em algum momento foi falado no culto que Jesus podia, e pode mesmo. E ela acreditou nisso com toda a força do seu coração. Deus pode mudar a história, sua história. Deus pode mudar a história da sua família. E ela foi para a igreja, voltou para sua casa, não contou nada para a filha do que estava acontecendo. Os filhos não sabiam que o casamento estava chegando ao fim. E ela diz assim: comecei um processo de 10 dias de oração. Se ajoelhou e começou a orar. Pegava a Bíblia e se ajoelhava. Ouviu falar do jejum um dia na Novo Tempo e diz: vou praticar o jejum. Durante 10 dias, o seu esposo saíra de casa. Cada vez que ele saíra 5 dias, demorava para voltar, depois para 7, depois para 10, depois para 15. E ela disse: eu vou orar 10 dias. Eu vou ver o que Deus vai fazer comigo. E o que Deus vai fazer com a minha família. E foi isso que ela fez. No 10º dia, no último dia que ela tinha definido em oração com Deus, o esposo volta para casa. E quando o esposo volta para casa, algo acontece. O esposo procura a esposa, se ajoelha nos pés dela e disse assim: fui infiel, tanto tempo. Mas dessa vez que eu saí de casa, eu não queria mais voltar. Mas à medida que eu estava nesse relacionamento, algo me incomodava. Algo tocava em mim. Eu senti que como se alguém estivesse me acompanhando, eu imaginava até que era você, que estava me acompanhando. E ela disse que ele relatou para ela: eu decidi voltar e eu quero uma chance, eu quero reconstruir a nossa vida, nosso casamento. E voltou para casa. Ele viu a mudança na vida da sua esposa. Ele foi batizado. Faz mais ou menos 1 ano e pouco. E eu tive a oportunidade em algum tempo de participar com essa família de ações espirituais, sociais. E várias vezes eu encontrei essa mulher chorando. E ela olhava e dizia: pastor, eu não acredito no que eu estou vendo. Esse não é o meu marido. Esse não era ele. Ele era assim. Ele fazia isso. Ele me abandonou. E agora eu estou vendo que as mesmas mãos, as mesmas palavras, a mesma boca que era usada para me agredir, as mesmas mãos que eram usadas às vezes para me agredir, são as mãos que agora tocam em pessoas. Essa mesma boca agora abre a palavra, segura a palavra, prega a palavra, chora diante da palavra. Eu não conheço esse homem, ela disse. Esse homem não era o homem que eu convivi 15 anos. Esse é o novo homem. Que Deus pode fazer por alguém que decide confiar plenamente nele. Será que nessa noite eu prego para uma pessoa que está aqui, que já tentou de tantas coisas na vida e nada deu certo? Hoje Jesus chama você. Hoje Jesus parou para você. Hoje Jesus para você. E a pergunta que Ele quer te fazer é a mesma que Ele fez ao cego. O que você quer que eu faça? Você já tem no seu coração o que dizer para Ele? Eu quero convidar você a orar comigo agora. Será que você pode colocar-se em pé para a gente orar juntos?
no início dessa semana, dessa caminhada. E eu quero lembrar você uma coisa. O milagre do cego Bartimeu foi o último milagre público de Jesus. Mas um outro detalhe. Foi a última vez que Jesus passou em Jericó. Escute bem. Foi a última vez que Jesus passou em Jericó. Jesus morreu, ressuscitou, e a Bíblia não menciona mais que ele voltou em Jericó. Talvez eu esteja pregando para você. Talvez seja a última vez que Deus vai falar dessa maneira tão forte na sua vida. Vai ser hoje. Vai ser agora. É a última vez que Ele passa para chamar a sua atenção dessa maneira. Talvez seja hoje. Por isso eu quero orar contigo. Vamos orar juntos? Feche os olhos. Pai eterno, o Senhor é adorado nesse lugar. A tua palavra foi aberta. E aqui, Senhor, nós podemos ouvir os atos de misericórdia teu, de amor. Cada vez mais que o teu ministério avançava, menos pessoas faziam parte dele, até ficar 11. De uma grande multidão, ficaram apenas 11. Mas depois que o Senhor foi exaltado, e que nos atraiu à cruz, há bilhões de pessoas espalhadas no mundo que professam a fé em Ti, Jesus. E por isso, nós queremos agora, Senhor, porque temos a certeza que o Senhor está passando aqui no meio dessa igreja, no meio das pessoas. E agora, Senhor, a resposta que o Senhor espera é que nós falemos contigo. É que nós abramos nossa boca, é que nós rasguemos nosso coração diante de Ti, para que daqui para frente, nós sigamos nesse caminho, tendo a certeza que estamos seguindo a Jesus, da mesma maneira que Bartimeu te seguiu estrada fora. Queremos te seguir, até que o Senhor venha nos buscar. Bendize a nossa casa, bendize os nossos projetos nesse ano de 2018, a nossa vida, o pastorado dessa igreja, a sua família, os líderes dessa igreja, sua família. E por favor, Deus, cada ovelha que está inscrita no hall de membros aqui, e aqueles por quem nós oramos, e aqueles por quem o Senhor está trabalhando, que farão parte dessa família, em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos. Então, quarta-feira, como de costume, às 19h30, nos encontramos aqui no culto de oração.